Olá, vamos começar a parte 2 da nossa aula de ciências. Vamos agora abordar a classificação e as utilidades da nossa água. Primeiro, vocês vão estar observando a definição de cada tipo de água que nós encontramos no nosso planeta. A nomenclatura no livro de vocês vai estar H2O, que faz menção à sigla, ao elemento químico, que são duas moléculas de gás hidrogênio com a molécula de oxigênio que forma a nossa água. Vamos lá então? H2O potável é aquela que está apta para o consumo humano, ou seja, ela passou por uma estação de tratamento. Substâncias são utilizadas para tornar a água potável, entre elas o sulfato de alumínio para remoção por sedimentação de impurezas e o gás cloro para a degradação de bactérias e outros micro-organismos de potencial patogênico. H2O fervida. Quando uma amostra de água é levada ao aquecimento, o que pode ocorrer dentro de uma panela de alumínio, por exemplo, essa água atinge temperatura próxima de 100 graus Celsius. Dessa forma, muitos organismos patogênicos presentes nessa água irão ser degradados. Ela estará então apta para o consumo após o seu resfriamento. H2O da chuva. A água da chuva é naturalmente mais ácida do que as demais, pois esta possui o ácido carbônico em sua composição, que é resultante de reação química entre o gás carbônico presente na atmosfera e a água líquida. Não contém o gás cloro, o que a forma muito importante para a agricultura, a torna muito importante para a agricultura. H2O termal é a água mineral que apresenta a temperatura superior à temperatura do meio ambiente. Ela possui ação medicinal devido às substâncias minerais e gasosas dissolvidas nela. H2O poluída é a água que sofreu alteração em suas características físicas e químicas. É a água suja ou contaminada, isto é, impurezas, micróbios, vírus, entre outros, sendo imprópria para o consumo. H2O alcalina é aquela que tem um pH superior a 7, possui um teor de cloro e flúor extremamente reduzido, não possui metais pesados e compostos orgânicos indesejáveis. H2O mineral é aquela obtida naturalmente de fontes minerais e engarrafada para o consumo humano. No caso da água mineral com gás, a indústria injeta o gás carbônico na água líquida, que irá dissolver esse gás sob pressão e mantê-lo quando engarrafado. Água mineral com gás contém uma maior quantidade de sais minerais dissolvidos, o que a torna imprópria para o consumo como única fonte de água. H2O destilada ou deionizada é a única que pode ser chamada de água pura, obtida por meio de destiladores ou deionizadores. É utilizada em laboratórios de química para pesquisas analíticas de natureza tanto qualitativa como quantitativa. É totalmente imprópria para o consumo humano, pois retém do organismo sais minerais importantes e os elimina através da urina. Além de ser um líquido indispensável à vida, podemos utilizar a água nas mais diversas atividades. Em casa, para cozinhar, lavar as mãos, nas indústrias, produzir bebidas, produzir perfumes. Ela é usada pela navegação para transportar pessoas e mercadorias em rios, mares e oceanos e atividades de lazer. A água gera ainda energia elétrica, produzida na usina hidroelétrica. Economizando e evitando o desperdício de água. Já vimos a importância da água para o nosso planeta e a sobrevivência de animais e vegetais. Por isso, precisamos tomar algumas medidas para economizar e evitar o desperdício desse bem tão precioso. Economizando, evitamos a escassez de água e os constantes racionamentos, que complicam o dia a dia de todas as pessoas. Assim, listamos algumas medidas para evitar esse desperdício.
Nos banheiros, feche a torneira enquanto escova os dentes, faz a barba e ensaboa as mãos. Não tome banhos demorados. Enquanto se ensaboa, feche o chuveiro. Prefira caixas de descarga que utilizem menos consumo de água. No jardim, no quintal ou na calçada, ao lavar o carro, use o balde com pano em vez de mangueira. Use um balde ou um regador para molhar as plantas. Não use mangueira para limpar a calçada e sim uma vassoura. Reaproveite a água das chuvas. Então aqui a gente observa até que a menina está usando a mangueira, mas este é um exemplo que não é para ser seguido. Na lavanderia, deixe a roupa acumular e lave tudo de uma vez. Feche a torneira enquanto ensaboa e esfrega a roupa. Utilize máquina de lavar com a carga máxima de roupa. Na cozinha, feche a torneira enquanto ensaboa a louça. Se usar máquina de lavar a louça, só ligue-a quando estiver cheia. Verifique os vazamentos. Confira as torneiras, pois os pingos desperdiçam muita água. Verifique o vaso sanitário, evitando vazamentos. Realize os reparos nos vazamentos de imediato. E observe o quanto podemos economizar se evitarmos o desperdício. Escovar dentes com torneira aberta, gastamos 80 litros de água. Lavar louça com torneira aberta, 100 litros. Lavar carro com mangueira durante meia hora, 560 litros. Lavar calçada com mangueira, 280 litros. Banhos longos, 95 a 180 litros. Por fim, fechemos as torneiras. Usemos a água racionalmente para que ela não venha a faltar. Aí eu fiz, junto com vocês, a atividade da página 137. A primeira questão, ela diz assim: como podemos classificar a água em potável, poluída, destilada, termal, alcalina, mineral, fervida ou água da chuva? Segunda questão, complete o quadro com as características de alguns dos tipos de água apresentados abaixo. Água potável é limpa, sem cheiro e própria para o consumo. Poluída, suja e com alta quantidade de bactérias e micróbios. Termal, diferencia-se das demais por possuir em sua formação maior quantidade de calor. Alcalina, essa água tem uma alteração no seu pH, não possui metais pesados e compostos orgânicos indesejáveis. Mineral, é aquela obtida naturalmente de fontes minerais. Destilada, água que passa pelo processo de destilação, é considerada imprópria para o consumo humano por reter do organismo sais minerais importantes. Agora é com vocês a atividade de casa da página 131, 138 a 141, não esquecendo daquelas questões que são respostas pessoais, tá bom? Beijos e até a próxima.